tarde, tudo bem, pessoal do nono ano? Vamos dar sequência aqui na nossa aula. A princípio eu vou estar corrigindo as atividades com vocês, aí as atividades ficaram referente à última semana, tá? Sobre os aspectos naturais da Europa, beleza? E depois a gente vai falar um pouquinho a respeito dos rios e, se der tempo também, claro, vamos falar um pouquinho sobre o clima e a vegetação, respectivamente, do continente europeu. Beleza? Bom, então, no exercício aí, o exercício número 1, que está na página 4, dizia assim: do ponto de vista físico, a Europa pode ser considerada um continente? Não. Pessoal, é o seguinte, do ponto de vista físico, a Europa ela é vista como uma continuação da Ásia, certo? Se a gente analisar lá, olhar o mapinha, né, que envolve os continentes, o mapa mundi, tá? A gente vai entender que a Ásia e a Europa, ambas formam apenas uma massa continental, ok? Denominada de Eurásia. Então a resposta aí é não, tá? Fique bem claro isso para vocês. Não, do ponto de vista físico, a Europa se constitui como uma península da Ásia, formando apenas uma massa continental, denominada como Eurásia. Essa é a resposta correta. Na número 2, fala sobre o critério utilizado para separarmos a Europa da Ásia. Tá. Nesse caso aí, é o critério histórico-cultural, beleza? É aquele que vai trabalhar os costumes, as religiões, tá certo? As verdadeiras diferenças que existem entre ambas as partes. Fica claro assim? Já na número 3, fala sobre um percurso de Madrid, que fica na Espanha, até Roma. Nesse caso, o enunciado pede para você analisar o mapinha da página 5. Tá, só que eu vou um pouco mais além. Além da gente usar o mapinha da página 5, a gente tem que usar o da página 4. Por quê? Porque tem muitos alunos que não sabem onde se localiza Madrid no mapa e também não sabem onde se localiza Roma. Então, a princípio, a gente tem que localizar Madrid e Roma. E a partir dali, né, a gente segue no enunciado que diz assim, ó, em um percurso de Madrid até Roma, quais são as cadeias montanhosas que podem ser avistadas no trajeto? Tá. Ela conte com o auxílio do mapa de relevo, certo? Então, a gente localiza Madrid e Roma no mapinha da página 4, depois você vai lá no mapinha da página 5 e vai identificar quais são as unidades de relevo que podem ser avistadas. Neste caso, as cadeias montanhosas, correto? Que cadeias montanhosas são essas? Os Pirineus, que fica entre a Espanha e a França. Depois nós temos uma parte dos Alpes, tá certo? Você vai pegar o sul dos Alpes e vai entrar numa região denominada como Apeninos. Então são 3 cadeias montanhosas: Pirineus, Alpes e os Apeninos. Beleza? Já na página seguinte, entre os 3 tipos de relevo encontrados, aí fala, né, dos 3 tipos de relevo, qual esta imagem está representando? Tá. No caso aí a foto mostra o interior da Áustria. Pessoal, a Áustria é um pequeno país que se localiza no norte da Itália. Tá? Se você encontrar ela no mapinha, vai ficar fácil de você entender que essa região aí é a região dos Alpes. Beleza? Que é um relevo, né, já mais recente, tá ok? Da era Cenozoica, correto? Né, do período terciário que a gente fala. Né, recente para a geologia, aí, 40 milhões de anos atrás se constituiu esse relevo, tá ok? Bem ao fundo a gente nota, né, as geleiras, o topo das montanhas lá, no caso, coberto por neve, correto? A gente tem que lembrar daquele fator, né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Beleza? Tranquilo? Então, no caso aí, a unidade desta fotografia é, sem dúvida, os Alpes, correto? Já na número 5, era para identificar a paisagem a seguir, as suas características e o país onde se localiza, certo? Então, neste caso, o próprio
enunciado ele já dá uma dica para você. Litoral atlântico de país da Península Escandinava. Tá. Se é o litoral atlântico, a gente nota que a Escandinávia ela é formada por 2 países. Então você tem ali, de um lado, os países sendo banhados pelo Mar do Norte, né, os países da península, tá? Da península da Escandinávia, né, que são 2 países, na verdade, a Noruega e a Suécia, tá, ok? E o que a gente observa? Uma área, né, um lago, aparentemente, não é isso? Com um relevo bem íngreme. Neste caso, pessoal, a característica correta aí é os fiordes. O que é um fiord? É um corredor estreito e profundo, né? Próximo de lugares, né, com relevo elevados. É o que a gente nota aí na paisagem. Você não tem praias, não tem aquela parte plana, tá? Termina o oceano, né, termina esses mares aí, a gente já tem, né, um relevo bem íngreme, correto? Então isso é uma característica de fiordes. Até está falando um pouquinho sobre eles, cita na página 6 e lá na página 19 fala de fato o que é um fiord, né? Bom, isso é a número 5, tá? E o país associado aí, sem dúvida, é a Noruega, correto? Já a número 6 era para vocês responderem a questão utilizando o banco de palavras abaixo. Pessoal, sempre quando tiver uma questão como essa, é interessante que você vá lá no enunciado, nas letras, né, da letra A até a letra F, e de acordo com o que vocês vão achando as palavrinhas, vocês vão riscando no banco de palavras. Quer ver, por exemplo? Quais países estão localizados na Península Ibérica? Certo. Espanha e Portugal. Beleza? Isso é na letra A. Na letra B, qual país encontra-se na Península da Escandinávia? No caso aí, o único que aparece é a Suécia. Na letra C, qual é o país situado na pequena península da Jutlândia? No caso é a Dinamarca. Beleza? Qual é o país integrante da Península Balcânica? Tá, nesse caso aí nós temos a Grécia. Qual é o país banhado pelo Mar Negro? A Bulgária. E por último, na letra F, que país apresenta parte de seu território na ilha da Grã-Bretanha? Nesse caso aí é o Reino Unido, tá ok? Bom, então é isso, né? O exercício está corrigido. Na sequência agora a gente vai falar um pouquinho sobre os rios, tá? De maneira bem simples, bem sucinta. Quando a gente fala dos rios, a gente nota a verdadeira importância deles para o ser humano, correto? Então o que a gente observa? Que eles podem ser utilizados como hidrovias, eles podem ser utilizados para geração de energia elétrica, tá? Através aí das usinas hidroelétricas, né? A questão da irrigação, né? Os canais que podem ser construídos, tá? Ou seja, facilita muito a vida, né, das pessoas e, é claro, vai funcionar como uma via de integração entre vários países. Beleza? No caso do continente europeu, isso não é diferente. A gente nota que tem rios lá que acabam atravessando vários países. Tá ok? Por que acontece isso? Porque os países lá são bem pequenos. Tá ok? Então os rios, eles vão indo até o seu percurso final e ele vai atravessando várias nações. A exemplo do rio Danúbio, que passa por 9 países. Inclusive, 2 deles ali a gente nota que são países desenvolvidos. Exemplo da Áustria e da Alemanha. Tá? Os demais países, economicamente, já são mais frágeis. Mas o que a gente nota de importância ali? A integração econômica que passa a ser estabelecida através da hidrovia. Fica claro assim? Né? Ligando a parte ocidental à parte leste da Europa. Né? Nós temos, sem dúvida, o rio mais importante, esse é um dos, né? O Danúbio. Agora, sem dúvida, o mais importante é o rio Reno, que nasce nos Alpes, né? E ele banha vários territórios, inclusive o pequeno território do Liechtenstein, né?
é um pequeno país e segue em direção, né, à sua foz, no caso ele passa pela França, pela Alemanha, tá, até desaguar na Holanda, né, onde ele vai desaguar próximo do porto de Roterdã, que é o porto mais movimentado apenas, né, dentro do continente europeu. Tá certo, pessoal? Que fica no pequeno país da Holanda, correto? Bom, relevantes obras de engenharia modificaram a hidrografia europeia, isso a gente nota que também é comum aqui no nosso país, né? Digamos assim, várias obras, dentre elas o que a gente nota lá, né, que vai ligar os dois rios, o rio Reno ao rio Danúbio, que é o canal de ligação chamado de Rio Meno, tá? Com certeza. O maior rio do continente é o Volga, correto? Esse rio se localiza na Rússia, apresenta quase que 3.600 quilômetros de extensão, tá? E ele é muito importante justamente pela atividade pesqueira que se desenvolve nas suas águas e também pelos trechos navegáveis, tá? Ele funciona como uma via, né? Como uma hidrovia, tá ok? Interligando várias regiões da Rússia, correto? As regiões bem desenvolvidas, as regiões mais frágeis economicamente, tá? E ele vai desaguar no Mar Cáspio, que está mais ao sul da Rússia, beleza? Sem dúvida, o problema desses rios é a questão da contaminação e da poluição, tá? Os exemplos aí são vários, tá? Tanto o rio Reno, Danúbio e Volga estão entre os mais atingidos, né, dentro da Europa, tá? Quando a gente fala de rio, a gente lembra de rio poluído, né? Quando a gente fala de rio poluído no Brasil, a gente lembra do rio Tietê, não é verdade? Que é sem dúvida aí um dos problemas, né, que entra governo, sai governo, né, no estado de São Paulo, e a gente não vê melhoria, não tem obras, né, não tem, digamos assim, áreas, limpeza da calha do rio, né, conscientização da população, conscientização também do esgoto por parte de indústrias, né, que deveria ser mais tratado e não é, né, infelizmente são vários os casos aí, tá certo? Na sequência, então isso é sobre os rios. Na sequência vai falar um pouquinho sobre o Eurotúnel, que está na página 9, tá certo? Pessoal, o Eurotúnel é uma verdadeira obra da engenharia que existe entre a França e a Inglaterra. Veja bem, entre a França e a Inglaterra tem o chamado Canal da Mancha, o mar, né? A gente tem o Mar do Norte ali e tal. E o que os engenheiros decidiram fazer? Um túnel por baixo, né, do Canal da Mancha. Ou seja, nós temos o oceano, né, o mar, né, no caso faz parte do oceano, e abaixo dele nós temos o assoalho ali, né, o fundo do oceano, e abaixo dele construíram um túnel, né, que denominaram como Eurotúnel, tá certo? Essa construção aí é uma verdadeira e fantástica obra da engenharia que começou em 1988 e acabou em 1992, tá certo? Intensifica, sem dúvida, o transporte de pessoas e mercadorias entre os dois países, entre o Reino Unido, né, no caso mais precisamente sobre a Inglaterra, né, e sobre a França. São duas cidades, Folkestone e Sandgate. São as duas cidades aí que vão, né, ser interligadas pelo Eurotúnel, correto? Essa questão está na página 9 da apostila de vocês, beleza? Pessoal, então é isso, tá? Vocês vão fazer as duas atividades aí que estão faltando, tá ok? E na próxima aula, sem dúvida, a gente vai falar, né, sobre o clima e sobre a ecologia. Tranquilos assim? Tudo bem? No mais é isso. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.